Olá, meu amigo campeão. Sim, estou falando com você, que crê de fato que o livro de Apocalipse irá se cumprir de forma literal. Sim, estou falando com você, campeão, que é professor de escatologia, de teologia, de exegese, de hermenêutica. Quero lhe lançar um desafio. Você que possui um intelecto acima da média, resolva exatamente esta equação. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 ao 14, está escrito: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, e o céu retirou-se como um pergaminho que se enrola. Pergunta você, campeão: como exatamente as estrelas do céu irão cair sobre a terra, uma vez que as estrelas possuem, em média, 100 vezes o tamanho da Terra? E na nossa Via Láctea, existe entre 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Me explique exatamente como 100 bilhões de estrelas, que são 100 vezes maiores do que a Terra, irão cair sobre a Terra. Você consegue entender que isso beira o ridículo, essa interpretação literal? Você sabe resolver esta equação? Não, mas eu estou aqui para te ajudar como um bom amigo. Me acompanhe exatamente através do livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículos 9 e 10. Aqui está a revelação do mistério. E José sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando o sonho a seu pai e a seus irmãos, o seu pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu, teu pai, eu, a tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti na terra? Está vendo? O pai era o sol, a mãe era a lua. E as 11 tribos eram as estrelas do céu, que iriam cair de joelhos. Aqui está o sol. Aqui está as estrelas, meu querido amigo. Tudo é um mistério para aquele que ainda não removeu o véu da incredulidade. Quando Jesus afirma exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 29, do versículos 1 ao 36, resumindo, Jesus afirma: E quando Jesus ia saindo do templo, Jesus lhes disse: Estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Naquele dia, logo depois da aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Fechando com a descrição do livro de Apocalipse. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximos às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas senão unicamente o Pai. Ninguém sabia o dia e a hora, mas todos estavam cientes que iria acontecer naquela geração, pois Jesus afirmou: não passará essa geração sem que as estrelas caiam do céu, sem que o sol se torne escuro, sem que a lua deixe de dar o seu brilho. Jesus afirmou que as estrelas cairiam naquela geração. Naquela geração. Jesus afirmou que não ficaria pedra sobre pedra. Se isto ainda estivesse para acontecer, o templo em Jerusalém deveria ainda estar de pé, mas tudo ruiu no ano 70. Pois tudo se cumpriu no ano 70. A pergunta que se levanta é: que estrela foi esta que caiu no ano 70? Estamos falando do sacerdócio levítico. Sim, meu amigo. Estamos falando exatamente das 11 tribos. Pois quando Jesus, ele cumpriu a lei e os profetas, a lei se enrolou como um pergaminho. Foi tirado de lado, perdeu a autoridade, pois agora eles estavam debaixo do sacerdócio do leão da tribo de Judá. Esse sacerdote era eterno, por isso não houve mais a necessidade de templo.
O templo era uma representação da lei que caiu. Você consegue entender que o sacerdote e a lei cumpriam o papel do sol e as estrelas representavam os poderes eclesiásticos que os seres humanos detinham através da lei? Quando a lei foi removida, todo este céu caiu, deixou de existir. Quando diz céu, estamos falando exatamente do pergaminho, estamos falando da Bíblia, estamos falando da Torá, do livro da lei. A lei representava o céu para os judeus. Tudo que havia de mais sagrado, o reino eterno, os céus estavam descritos na lei de Moisés. Mas aquele céu havia passado, conforme consta no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, está escrito: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, o primeiro templo da lei passou para se estabelecer a graça de Cristo em seu lugar. Um novo mundo, um novo reino. Prova disto que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, acrescentou Paulo: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Paulo foi transportado para um novo mundo. Mas veja bem, em nenhum momento ele saiu aqui da terra. Um novo mundo espiritual, uma mudança de paradigma. Pois disse Paulo: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo deixou a lei para trás, pois a lei serviu de aio para conduzir até Cristo. Quando Paulo ele deixou a lei, ele entrou num novo mundo. Mundo espiritual, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O mundo que estava debaixo de maldição, ou seja, debaixo da lei, já havia passado, já não havia mais maldição. Para aqueles que estão em Cristo, eis que todas as coisas se fizeram novas. Novos céus, nova terra. Está vendo, meu amigo? Não é as estrelas deste céu que cairão sobre nós? Tudo já se cumpriu, a lei já foi cumprida por Cristo. Até porque no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 24, está escrito: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Quando se cumpriu a lei, foi removida a lei, foi removida as estrelas do firmamento. Elas caíram. Um exemplo das 11 tribos que deram lugar exatamente à tribo de Judá. Enquanto as 11 caíram, a tribo de Judá foi erguida, foi levantada, assumiu exatamente o lugar de sol neste novo mundo, novas estrelas. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque o fim da lei é Cristo. E no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13, também está escrito: quando diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado está envelhecido e prestes a desaparecer. O sol que brilhou no tempo da escuridão espiritual desapareceu, pelo menos para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois Paulo foi transportado no império das trevas. Mas Paulo não saiu deste mundo. Não, meu amigo. Paulo ainda estava pregando o evangelho de Cristo. Então, que novo mundo era este? Estamos falando do novo mundo, daqueles que estão debaixo do entendimento de Cristo. Novos céus, nova terra, nova compreensão espiritual, pois a lei nos serviu apenas de aio para nos conduzir a Cristo. O papel da lei já se cumpriu, então se enrolou o pergaminho do Velho Testamento e foi deixado para trás. Ali se escureceu o sol, ali caiu as estrelas. Não há estrela que irá cair sobre este planeta. A estrela mais próxima de nós é o Sol. Ela é 104 vezes maior do que a Terra. Como 400 bilhões de estrelas cairão sobre a face da Terra? Tudo é uma alegoria. Está lançado o desafio, teólogo. Que escatologia é esta? Vocês não são capazes de compreender nem o básico e querem ensinar as pessoas a se aproximarem da realidade espiritual de Cristo. Vocês são guias cegos, guiando os seres humanos para o abismo.